Oi, está começando o 112º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O Supremo dá uma canetada, mas aí entre a canetada do Barroso, que está presidindo o Supremo, e o delegado de esquina aqui, o policial, que vê uma situação de homofobia, é uma distância enorme, né? Então a gente não vê mudar. O direito está reconhecido formalmente, mas não avança. Este é o Renan Quinalha, o convidado do nosso episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que este episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, o Renan Quinalha já é de casa. Quem lê a 451 acompanha ele todo mês. Ele é professor de Direito na Unifesp e também responsável pela coluna Livros e Livres, que é uma editoria especial que publica mensalmente na 451 materiais diversos sobre livros de autoria ou então de discussão sobre o universo LGBTQIA+. Ele está lançando agora em maio o livro Direitos LGBTI+, no Brasil, Novos Rumos da Proteção Jurídica, pelas edições Sesc São Paulo. O livro foi organizado pelo Renan Quinalha e também pelo Alexandre Bahia e Emerson Ramos. E foi para falar desse livro que a gente convidou ele aqui para o podcast. Então vamos lá para a conversa com o Renan Quinalha. Seja bem-vindo, Renan, ao podcast. Primeira vez aqui que você vem, não é? Prazer enorme estar aqui e poder participar do podcast. Eu acho que eu participei mandando um trechinho para um deles uma vez, lá atrás, antes de virar colunista, mas como entrevistado aqui primeira vez. Porque a gente tem a nossa dica LGBT, todo o programa tem aqui uma dica de literatura LGBT que a gente convida grandes leitores como você, escritores, para indicar grandes romances e livros LGBT. E a sua editoria aqui, ela ajudou a gente a dar um pouco mais até de visibilidade a uma coisa que já estava meio dispersa na revista. A discussão dos direitos LGBT, da história, da cultura, de todos os aspectos possíveis. E são muitos, né? É impressionante como se tem produzido no Brasil em torno da discussão LGBT, né, Sim, Renan? Esse campo tem crescido muito. Eu lembro até quando você me convidou para a gente começar esse trabalho conjunto. Eu me recordo que eu até pensei, falei, será que vai ter coisa para todo mês, alimentar uma editoria, uma coluna? E, na verdade, assim, chega muito mais material do que é possível dar conta, né? Em todas as áreas do conhecimento, sim. Ficção, não ficção. Então isso é bem interessante, é um campo que está crescendo com muita coisa boa sendo feita e publicada, circulando por aí. E eu queria te perguntar sobre esse novo livro seu que está saindo pelas edições Sesc São Paulo, um livro que me parece importantíssimo, assim, dentro dessa discussão toda, né? Que é uma história... Quer dizer, é a bíblia do direito LGBT no Brasil, é isso? Vamos chamar assim? Direitos LGBT e mais no Brasil. Está saindo agora pelas edições Sesc. Quer falar um pouquinho desse projeto que você está assinando junto com o Emerson Ramos e o Alexandre Melo Franco Bahia? Falo sim, Paulo. Esse é um livro que, de fato, a gente trabalhou nesses últimos anos para conseguir organizar. E é um projeto muito bacana porque ele, como você falou, né? Você brincou, é como uma bíblia do direito LGBT+, mas a ideia é, de fato, a gente dar o estado da arte dessa discussão. Então, a gente tem alguns livros de direitos LGBT+, hoje, mas são livros, em geral, muito pesados, chatos de leitura, aquele juridiquês, sabe? Aqueles textos da área jurídica que afastam o leitor, na verdade, ao invés de aproximar. E aí a gente conversou com o pessoal das edições Sesc que a ideia era fazer um livro que fosse acessível para um público mais amplo, não pessoas necessariamente formadas em direito ou que lidam com esses temas jurídicos, e que dê um panorama pós-2010. Então, acho que o livro é muito bacana porque ele tem um recorte, né, de entender os direitos aí no Brasil, um panorama desde 2010, com uma visão crítica, né? Então, a maioria dos textos estão problematizando a maneira como esses direitos têm avançado, apontando limites, apontando deficiências que estão colocadas ainda no reconhecimento desses direitos, e a gente conseguiu unir gente de todo o Brasil, assim, tem várias pessoas muito bacanas contribuindo, Thiago Amparo, a Antonella Galindo, professora da Faculdade de Direito de Recife, né? A gente tem a Flávia Provezan, que é um nome super referência, uma pessoa aliada nessa luta. Então a gente tem 20 textos que tentam cobrir essa temática dos direitos LGBTI+, sobretudo de um pós-Bolsonaro, aí, né, do governo que atacou esses direitos frontalmente, não conseguiu remover todos, mas aprofundou essa fragilidade, essa precariedade dos direitos. Então, acho que o livro também traz esse olhar novo aí em relação ao que já tem circulando, que é fazer um balanço desses direitos e do que a gente precisa fazer para efetivar esses direitos depois de um contexto como o do bolsonarismo no Brasil,
e esse risco permanente, né, da extrema-direita aí no mundo todo e aqui também, enfim, então faz um balanço aí, analisa essas questões, os textos passam por isso. E por que 2010 exatamente como marco? A gente pegou esse marco porque é o processo de reconhecimento formal dos direitos, né? Então, em 2011, mais exatamente, a gente começa nessa década com decisões do Supremo Tribunal Federal, que são todas elas examinadas, né, nesses artigos do livro. Então, a gente tem uma decisão importante em 2011, que é da união homoafetiva, quando o STF, em maio de 2011, diz, olha, casamentos homoafetivos vão ter os mesmos direitos dos casamentos heterossexuais. Primeiro começa com a união homoafetiva, depois o casamento em 2013 com uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Em 2015 o STF também fala abertamente, né, expressamente sobre a adoção, direito à adoção por casais homoafetivos. E a gente vai tendo uma sucessão, um ciclo de reconhecimento de direitos pelo STF. Em 2018 é o direito à identidade de gênero, que é reconhecido para pessoas trans, delas poderem direto no cartório fazer alteração do seu prenome, do seu sexo no documento, sem muita burocracia, sem necessidade de cirurgias, autorização judicial, que é o que se exigia antes. Em 2019, a gente teve a criminalização da LGBTfobia, também analisada no livro, e se mostra os limites disso, né? Então, até que ponto o direito penal, de fato, ajuda a resolver esse problema da violência da LGBTfobia no Brasil ou não? Ele aprofunda um recorte de raça, né, de classe, etc. E em 2020 a gente teve o direito à doação de sangue, reconhecido também para a população LGBTI+, que sofreu um preconceito institucionalizado pela Anvisa e o Ministério da Saúde, isso cai em 2020. E a gente tem uma série de decisões bem importantes sobre gênero e sexualidade nos currículos escolares, nas escolas, que é um debate sempre muito presente, né? Essa questão de debater diversidade sexual e de gênero nas escolas. O STF deu uma meia dúzia de decisões importantes em 2021, 2022. Então a gente tem séculos de discriminação, preconceito acumulados aí, só que em 10 anos a gente tem de repente um monte de direitos reconhecidos. E é evidente que é um curto-circuito aí, né? Eles não estão saindo do papel, há uma série de problemas ainda na implementação desses direitos, e o livro busca mapear isso. Como que a gente sai desse cenário que parece o paraíso dos direitos LGBTI+, né? Às vezes o pessoal de fora me pergunta, jornalista, etc., como é o direito LGBTI+, no Brasil? Eu falo, o direito é maravilhoso, mas a vida da população LGBT mais nem tanto, porque está distante desse direito. Então acho que o livro tenta também falar desses dois universos e tentar aproximar a norma da realidade, assim. E assim, a perspectiva do direito que o livro traz não se deve só ao fato de você ser um intelectual com origem no direito, né? Mas ouvindo você falar, parece que essas conquistas só tiveram no Supremo um espaço de avanço real, né? O Poder Executivo pouco fez, né, para isso, e o Legislativo também, né? Quer dizer, vocês ficaram um pouco, vocês não, nós todos, né, reféns desse protagonismo que acaba sendo complicado, se ele é único, né? Se os outros poderes não amparam. É disso que você fala quando você fala dos limites, você falou da LGBTfobia, foi uma espécie de gambiarra, né, essa decisão, né? Porque pegaram a lei do racismo e a aplicaram por analogia, né? Quer dizer, não foi possível ter uma lei própria para a LGBTfobia, né? Exatamente, Paulo. É muito esse cenário, ou seja, a gente tem um poder, né, que assumiu uma agenda progressista nesse quesito aí, né? Então o Supremo, de fato, tem uma visão liberal de direitos da diversidade sexual e de gênero, então ele foi incorporando, escalando e criando interpretações, até mesmo ousadas, por exemplo, da criminalização da LGBTfobia, ela é bastante polêmica mesmo dentro do direito. Várias pessoas do direito penal, né, têm uma compreensão que acham que foi um excesso do Supremo. Mas eu acho que tem alguns problemas nessa judicialização excessiva, né, dos direitos LGBTI+. De um lado, o STF virou esse muro das lamentações da modernidade aí para a comunidade LGBTI+. A gente não consegue avançar em lugar nenhum porque o legislativo é bloqueado, né? Sempre foi, desde 88, quando se monta a nova república, já havia na Constituinte, já travaram, né, a possibilidade de incluir questão da orientação sexual na Constituinte. Tem até uma resenha lá na nossa coluna, na editoria, pelo Thiago Coassi, do livro do Rafael Leles, que ele estudou essa questão na Constituinte, pegando os anais, ou seja, já tinha uma bancada fundamentalista religiosa que travava isso. E ela só cresceu de 88 para cá. Então, no legislativo, nada avançou. A gente tem uma outra lei no Brasil aprovada que fala eventualmente em gênero, orientação sexual, mas no campo da saúde, né? Então é nada muito direto como um marco antidiscriminatório, um marco de direitos para a população LGBTI+. A gente não tem uma legislação específica. No executivo, a gente tem uma oscilação.
Então, há momentos em que o governo é melhor, um ministro é melhor, é mais cuidadoso com essa questão, tem um olhar mais sensível. A gente faz alguma política pública, implementa, mas é tentativa e erro, ela começa e ela logo termina, ou seja, nada tem continuidade, permanência. E no judiciário a gente tem conseguido vitórias importantes, né? Porque são decisões que o STF toma, não no caso concreto, ele toma valendo contra todo mundo, né? Para todos os casos. De um lado, é bastante positivo, né? E o livro faz essa defesa dessas decisões, mas o livro aponta primeiro que essa maneira da gente construir os direitos LGBTI+ é frágil. Por quê? Imagina que vem um presidente aí, né? Uma situação hipotética, fala, eu vou indicar um ministro terrivelmente evangélico do Supremo. Depois ele vai lá e pode indicar outro, depois ele pode indicar mais um, ou seja, de repente o negócio desequilibra. Isso aconteceu nos Estados Unidos recentemente, né? O caso do direito ao aborto, com uma maioria conservadora na Suprema Corte, graças ao Trump, acabou revogando um direito de 50 anos, né, das mulheres e da sociedade norte-americanas. Então, a gente pode ter essas mudanças, é mais fácil você mexer numa Suprema Corte do que você pegar um direito que está aprovado no Congresso Nacional, uma lei que depois passou pela sanção do Executivo, né, e de alguma maneira gerou debate na sociedade, ou seja, se acumulou culturalmente, né, no processo legislativo isso. O Supremo dá uma canetada, mas aí entre a canetada do Barroso, que está presidindo o Supremo, e o delegado de esquina aqui, o policial, que vê uma situação de homofobia, é uma distância enorme, né? Então a gente não vê mudar. O direito está reconhecido formalmente, mas não avança. Então a gente tenta no livro, acho, apontar esses limites, né, da precariedade desse modo, não dizendo que não deveria ter sido feito, porque é evidente que deveria, o Supremo talvez esteja agindo, e ele próprio já disse isso, né, por conta de uma omissão do Legislativo. O Legislativo não está protegendo juridicamente essa população. Então o Supremo acaba assumindo esse papel no vácuo, mas a gente precisa ir além disso, né, entender que muitas vezes também o fundamento das decisões do Supremo é conservadora, né, da união homoafetiva ela é uma visão de família tradicional, patriarcal, papai, da mamãe, dos filhinhos, enquanto reproduzir esse modelo, pode. Então o Supremo também faz um reconhecimento, às vezes, que a gente chama de uma inclusão excludente, ou seja, bota uma parte para dentro, mas deixa uma outra para fora. Por exemplo, os trisais, uniões poliafetivas, isso está fora do reconhecimento hoje do direito. E outro dia teve uma decisão absurda do Supremo que duas mães que estavam reivindicando o direito à licença maternidade e o Fux falou, uma tem que ter o direito da licença paternidade e a outra da maternidade. A servidora pública ou a trabalhadora regida pela CLT, não gestante em união afetiva, tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha usufruído do benefício, fará a companheira jus ao período de afastamento correspondente, análogo à licença paternidade. Quer dizer, esdrúxulo, né? Um raciocínio que mostra que não é uma coisa totalmente esclarecida essa movimentação do Supremo, né? Tá faltando um Renan Quinalha, um jurista que seja gay, que seja LGBT, o que parece estar acontecendo um pouquinho no Congresso. Super conservador, mas tem a Érica Hilton, Duda Salabert, né? O governador do Rio Grande do Sul também assumiu uma coisa inédita no Brasil, né? Não tem outro caminho. Por mais que sejam bem intencionados, esse debate do caso que você falou das duas mães, aí, e o debate sobre licença maternidade, é isso. Você vê que os caras querem colocar na mesma caixinha. Então não é que eles estão ampliando e consagrando a liberdade sexual e afetiva, eles estão consagrando a instituição da família patriarcal, né? Então ele está fingindo que está chegando de frente, mas está saindo de costas. Tem um recuo ali, né, na maneira como se reconhece. Não é assim, vive com quem você quiser, o direito não tem que interferir na tua vida, que isso é uma visão profundamente liberal, não é uma visão, não é de esquerda, não é comunista, não, é uma visão liberal, né, seriamente liberal. O direito não tem que se meter nas relações privadas das pessoas. Então, cara, que vivem em trisal, é uma relação poliafetiva, né, você tem que só dar as condições de igualdade, ou seja, né, então você vai dar para uma mãe uma licença paternidade, para outra maternidade, porque essa é a maneira como o direito tem que enquadrar, né, então essas categorias ainda são muito fechadas. Acho que enquanto a gente não tiver, né, e aí entra outro debate, que é concursos públicos para a magistratura, para o Ministério Público, que diversifiquem, né, de ter pessoas trans nesses lugares, assim como hoje a gente tem, né, no Legislativo, começou a ter, né, recentemente, mas nesses lugares a gente não vai ter interpretações que sejam mais, digamos, precisas, né, mesmo e consistentes, que ampliem o direito ao invés de fazer uma restrição, né, porque chega um caso desse, o Supremo não consegue dar resposta adequada e acaba enquadrando como um retrocesso. Então, assim, isso teve um debate, né? O próprio Flávio Dino
trouxe uma compreensão e falou, gente, nós estamos discutindo um caso concreto das duas mães, mas a gente precisa ir além. Tem que saber que essa decisão ela vai virar uma referência para a jurisprudência de todo o país. Então, a gente precisa dar uma indicação. E, no fundo, o Barroso fala, não, a gente tem se atido a ficar mais na tese no caso concreto. E acaba gerando mais insegurança e dúvida, né? Então, até mesmo quando está ajudando, né, atrapalha um tanto. Aí acho que o livro tenta mostrar essas ambiguidades. A gente chamou pessoas, todas elas, que estão pesquisando, né, que estão trabalhando essas questões e que estão pesquisando de modo crítico, né, estão dando opiniões, analisando de maneira crítica mesmo o que merece ser criticado dessas decisões do Supremo, sem deixar de reconhecer também o mérito delas, enfim, no que elas fizeram avançar. Uhum. Sem dúvida, porque eu acho que essa pegada aí da sua geração, de várias outras pessoas, por exemplo, o pessoal que está reunido em torno do Laut, que é de renovar a escrita jurídica, né, aposentar de vez aquele beletrismo, Rui Barbosa, e você ir para uma coisa que seja didática e crítica, né? É muito careta esse meio, inclusive do ponto de vista de gênero, né? Não, sem dúvida, né, Paulo? Olha para o Supremo hoje, são 11, tem uma mulher branca. Você olha a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, aquela foto anual que o tribunal faz, você acha que é um tribunal da Noruega, entendeu? Não, mas é Brasil, Sim. São Paulo. E tentaram fazer um concurso para mulheres agora e teve uma reação, né, dos desembargadores que se sentiram tolhidos do direito de ocupar as vagas, né? E veja que, assim, não era nem um negócio do concurso do acesso à carreira, era pegar a promoção de juízas para virarem desembargadoras, colocar gênero como um critério da lista que é preparada. Porque elas revezam a lista por antiguidade e por merecimento, cada vaga que abre em tribunal para promoção. Então, primeiro entra o mais antigo na carreira, na primeira instância, que é quando é por antiguidade, e quando é por merecimento, vai olhar a trajetória do juiz ou da juíza. Queriam colocar gênero como um critério afirmativo. Nada demais, ação afirmativa. No Brasil, a gente tem uma tradição de ação afirmativa, nos Estados Unidos isso também acontece, né? Isso gerou uma comoção, juízes entrando na justiça contra a decisão. Então é muito atrasado isso que você chama atenção ainda dessa cultura que é bacharelesca, né? Então a linguagem é uma reserva de poder, o direito sempre foi isso, né? E o livro, isso foi muito legal do pessoal das edições Sesc, que eles fizeram uma edição cuidadosa, de colocar um olhar externo e falar, olha, isso aqui está muito jurídico, explica, isso aqui está muito específico, vamos botar para uma nota, isso aqui... Então os textos ficaram mais fluidos, ficaram mais legais de ler, assim, mais interessantes. E o projeto gráfico do livro também traz isso, assim, né? Um projeto mais arrojado. Eu acho que vai tornar o livro como um livro de referência para muita gente que quer entender mais de direitos LGBT+, mas não está com disposição de ficar enfrentando um livro com um dicionário do lado, né? Com aqueles citações de latim e questões jurídicas que não são compreensíveis. E como é que você tem percebido essa questão da sensibilidade do público mais amplo em relação aos direitos LGBT? Porque muitas vezes as pessoas reagem com coisas assim, por que tem que ter uma lei específica? Não é cidadão, não basta isso? Como se fosse uma reivindicação de privilégios, né? Eu acho que o livro ele também tem essa pegada de ter saído em um momento muito específico, porque de um lado, Paulo, eu vejo que tem uma tendência de maior compreensão, ou seja, a sociedade toda está entendendo mais sobre isso, está com uma visão mais aberta, né? Talvez mais tolerante, enfim, até afirmativa da diversidade. Então as empresas estão falando disso, né? As editoras estão preocupadas com isso, a cultura de modo geral, você vai olhando para várias dimensões da vida social aí, os temas da diversidade racial, de gênero, sexualidade, estão emergindo com força, de um lado, né? Isso desde os anos 2000, sobretudo. De outro lado, a gente vê também uma reação de uma extrema-direita hoje, e no epicentro dessa reação estão as questões morais de novo. O grupo LGBT+, quer privilégios, né? Mimimi, ou seja, esse grupo quer tratamento diferenciado, né? Esse grupo quer sexualizar as crianças, é contra a liberdade religiosa. E não se trata de nada disso, né? Mas são temas que mobilizam o debate público. A gente viu isso no Brasil, em outros lugares do mundo, você pegar a Rússia com Putin, isso é uma questão central. O debate da eleição norte-americana está em torno do aborto, apesar dos Estados Unidos estar fazendo 3 guerras no mundo aí. Tem essa dimensão mesmo desses temas terem ocupado o centro do debate público. Então eu acho que o livro ele tenta dar uma resposta a isso, desfazendo muito desses mitos que estão criados aí, né? E que acabam, muitos deles, se materializando em fake news mesmo, a gente vê isso. Então acho que o livro tenta informar também, até porque a gente logo no início diz lá, assim, o direito ele tem limites, né? O direito não entra na cabeça da pessoa para desfazer preconceito. O direito ele coíbe manifestações de preconceito, que é a discriminação, que chega e é exteriorizado. Para a gente conseguir mudar isso, é só nessa conversa, é em diálogo, é produzindo conteúdo acessível, fazendo circular informação, né? Então, acho que esse livro ele tenta exatamente fazer isso. Uhum.
E a questão da religião, como é que ela aparece nessa história toda? Porque é um dos grandes nós, né? Eu acho que esse é um dos nós aí que a gente tem que desatar nesse próximo período aí, né? Acho que é uma questão de gerações ainda para isso se resolver ou chegar a um patamar mais interessante, porque de fato o que a gente tem é, de um lado, né, esse bloqueio da agenda pública no Brasil, dos debates em torno desse tema, né, LGBTI+, por conta de um fundamentalismo religioso e essa contraposição, né? Parece que a existência das pessoas LGBTI+ afeta diretamente, né, a liberdade religiosa das pessoas, quando não é assim, né? O próprio Supremo, quando criminalizou a LGBTfobia em 2019, no acórdão mesmo, né, na parte inicial que sistematiza os principais elementos decididos, ele coloca que a liberdade religiosa ela segue protegida. Só que nós vamos ter que entender qual que é esse limite, ou seja, então uma coisa é a religião dizer que a homossexualidade é um pecado. Isso é homofobia? Num sentido muito lato pode ser homofobia, né? Muito amplo, mas do ponto de vista legal, a religião tem o direito de achar que a homossexualidade é um pecado. Agora é diferente de um líder religioso chegar e falar assim, você, seu viado, sua travesti, você tem que morrer. Aí tem outro tom, tem uma incitação à violência. Ou você vender a cura, né? A questão da cura gay de 2010 para cá foi um debate forte, né? De que pastores que vendiam esse tratamento, entre aspas, né? Sem dúvida, sem dúvida. As comunidades terapêuticas, né? Que são geridas em geral por forças religiosas, fundamentalistas, que vão ocupando esse espaço de saúde mental no Brasil, enfim, de política de saúde mental. Então, tem várias amarrações ali. Mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho visto esse movimento, e estou indo falar várias vezes em igrejas, que é uma coisa nova para mim, assim, mas as pessoas têm convidado, porque tem igrejas inclusivas hoje, né? Grupos LGBT+, dentro das igrejas, ou as próprias igrejas inclusivas, com pastor gay, né? A igreja anglicana aqui de São Paulo é um exemplo, que fica ali no Campos Elíseos. Ela é uma igreja que tem pastor gay, tem uma pastora travesti, ou seja, estão diversificando, né, porque essa realidade está entrando. O próprio Papa, né, ele dá um passinho para frente, depois dá um para o lado, depois dá um para trás, ou seja, ele tenta fazer um jogo dentro da igreja, do Vaticano, ao mesmo tempo agradar uma opinião pública, porque sabe que está crescendo. A guerra cultural, a gente está ganhando do lado de cá, ou seja, estamos ocupando os espaços, a cultura está mudando, né, a história vai avançando um tanto para frente aí nesse sentido. Mas tem essas reações, e eu acho que é preciso aproximar mais. Eu acho que do lado de cá também tem muito preconceito contra as pessoas que têm crenças religiosas, né? Eu acho que a gente tem que desfazer isso. Quem tem religião não é uma pessoa atrasada, não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa burra, né? A pessoa que tem sua fé, tem sua visão de mundo, e nós vamos ter que dialogar nesse marco, né? Ela não precisa gostar do que eu faço, do modo como eu vivo, mas ela precisa aprender a respeitar. E eu também vou ter que respeitar a convicção dela, que pode não fazer nenhum sentido para mim, né? Eu acho que essa ideia é o maior desafio que a gente vai ter aí, que é construir uma sociedade plural de fato, e que não é fácil para ninguém, nem pro lado de cá, nem pro lado de lá. Bom, eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você já nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas newsletters. E além disso, em vários outros conteúdos especiais que a gente produz para quem ama livros. Se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz contam com uma página de repertório. Isso mesmo, é uma página lá no nosso site onde a gente reúne as referências, links, alguns textos que têm a ver com a discussão. São referências que foram citadas nas entrevistas e outros materiais. Então é só entrar lá no repertório 451 MHz para consultar e saber mais sobre a nossa conversa. E agora eu vou abrir um parênteses só para fazer um convite da 451 para você. Você já marcou na agenda as datas da Feira do Livro? É isso aí, a Feira do Livro que a 451 e a Maré Produções realizam na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, está com as datas marcadas. Nesse ano, a Feira do Livro vai acontecer entre 29 de junho e 7 de julho. É isso aí, vão ser 9 dias de livros ao ar livre.
Então eu já deixo você convidado a seguir as redes sociais @a Feira do Livro e descobrir a nossa programação de debates. A gente está divulgando vários nomes e ainda vai divulgar vários outros. Então a gente já tem o nosso encontro marcado lá na Praça Charles Miller, de 29 de junho a 7 de julho. A Feira do Livro tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, e antes de seguir com a entrevista, a gente tem um recado para você da Casa de Cultura do Parque. Um artista baiano que leva o ateliê para dentro do terreiro de candomblé e um artista paulista que leva sua pintura para os muros das periferias. Alberto Pita encontra Mônica Nador e Jamaque, o Jardim Miriam Arte Clube, na exposição Diante do Outro, com curadoria de Cláudio Crete, em cartaz até 30 de junho de 2024. Com grandes telas e uso da estamparia Diante do Outro, é uma mostra em que a pintura reverbera os diferentes territórios. Casa de Cultura do Parque, um centro cultural sempre de graça e de portas abertas. E agora a gente vai para a segunda parte da conversa com o Renan Quinalha, que não por acaso vai estar lá também com a gente na Feira do Livro. Outro setor que me preocupa muito é esses incels, aquela extrema-direita encasulada, que nunca vai te chamar para conversar com eles. Esse público, como é que você enxerga, assim, os caras que estão lá odiando gays, odiando mulheres, odiando negros? Não é uma caricatura, né? São células que existem, né? Eu acho que existe sim, Paulo. Eu, em geral, quando eu vou dialogar com pessoas e para lugares que eu sempre topo convites de falar em lugares diferentes e tal, e circular, eu dou sempre o benefício da dúvida. Eu sempre acho que a pessoa está falando aquilo porque ela não entendeu bem ainda, porque ela não tomou contato com uma literatura sobre isso, não teve condições de estudar, aprender o termo correto. Então, falar numa linguagem errada, tento ensinar, apresento de maneira muito sutil, nada impositiva, né? Tem um perfil meu aí que é muito de diálogo e tal, que eu acho que é importante, porque eu não posso pressupor que as pessoas tiveram as mesmas possibilidades, condições do que eu tive de acessar essas coisas, de desconstruir os preconceitos, etc. Eu acho que a maior parte das pessoas aí estão reproduzindo, às vezes, muitos argumentos que elas não estão nem convictas daquilo, elas não pensaram sobre. Então, você chama para uma reflexão, se colocando de igual para igual, acho que a coisa vai avançando, é possível, né, ter uma troca legal, etc. Agora, tem um conjunto de pessoas, eu acho que é uma minoria, que aí são preconceituosos convictos, ou seja, não é um negócio estrutural, que toda a sociedade é racista, toda a sociedade é LGBTfóbica, né? Todos nós somos mesmo, né? Porque somos constituídos nesse caldo de cultura. É uma questão que a pessoa teve acesso, tal, ainda está elaborando, pensando e reproduzindo o pior da violência, assim, né? Aí, para esse setor, é enfrentamento, aí não tem jeito, né? É uma disputa mesmo de concepção de mundo, a pessoa teve acesso, refletiu sobre, né, e decidiu ter uma postura de preconceito. Aí que entra o direito, eu acho, né? Porque para essas pessoas é isso. Você quer manifestar a sua opinião na rede social, né? Se é racista, se é LGBTfóbico, você manifesta, mas depois você vai lidar com as consequências jurídicas disso. Agora, a pessoa pode ser LGBTfóbica e guardar para ela, né? Agora, se você exteriorizar isso, você já está afetando outras pessoas e aí isso é uma violência, né? Isso daí não está permitido. Então, eu acho que a gente tem que saber diferenciar esses públicos, assim, saber para quem a gente está falando em cada contexto, né? Para não acabar enfrentando duramente uma pessoa que estava aberta para ouvir e aprender algo, né? Ou às vezes ficar dialogando com gente que não vale a pena dialogar, igual ficar debatendo com comentário de internet que às vezes aparece e tal, né? De gente que você fala, não vale a pena perder tempo, essa pessoa não está aberta para conversar, ela veio só aqui pela violência, para agressão, mas não veio aberta a ouvir. Muito bom, parece que você é um professor full-time, né? Essa atitude de sempre esperar algo de bom do seu interlocutor, né? Queria que você falasse um pouco da sua trajetória também pessoal, como pessoa LGBT e também como pesquisador. Como é que você foi encontrando o seu assunto como intelectual e a sua identidade e tudo mais? É um processo que foi muito envolvido também com leitura, assim, Paulo, para mim, porque eu sou da Zona Leste aqui de São Paulo, uma família de classe média, assim. Fui estudar no ensino médio no Instituto Federal, que era o Cefet, que era um lugar muito aberto, assim. Tinha gay, tinha comunista, tinha anarquista, né, no movimento estudantil. A gente que tocava violão, gente que fumava maconha e tal, assim. E eu tinha vindo de um colégio de bairro lá da Vila Matilde, pequeno, fechadinho. Então aquilo abre muito minha cabeça, assim. Aí eu vou me organizar politicamente, começo a militar no movimento estudantil, me aproximo de correntes do movimento estudantil, acabo entrando em direito na USP, mas nessa fase ainda me entendendo como um homem hétero, tinha uma vivência toda hétero. Começo a ter uma outra experiência já na faculdade com homens, né, sexual e tal, mas uma coisa muito residual, escondida, clandestina.
Até que no fim da faculdade cai na minha mão um livro do Didier Ribon, que é Reflexões sobre a Questão Gay, que é um livro, tá até meio esgotado, aí fica uma dica de uma editora pegar esse livro e relançar. Assim. Esse livro, Reflexões sobre a Questão Gay, traz uma série de elaborações e tal. E aí eu já vivi uma coisa ali, né, meio clandestina, aí fui trabalhar na Comissão da Verdade, sempre lidando com direitos humanos, mas questões mais amplas de memória e verdade na ditadura, assim, com o movimento de familiares, né, de mortos desaparecidos, com o qual colaborava já. E aí eu achei um monte de documento que envolvia essa questão LGBT na ditadura, acabei aprofundando isso, virou o tema do meu doutorado, ao mesmo tempo que eu estava me assumindo gay ali. Mas foi curioso porque esse livro do Ribon foi fundamental para eu olhar para essas questões e entender o que estava acontecendo, né? Porque não tinha pessoa LGBT mais na família, não tinha no meu universo uma referência de pessoas na televisão, séries, como hoje tem uma quantidade enorme de séries, de filmes. Então, as representações, em geral, eram muito estigmatizadas, tal. Então, para mim, essa coisa da leitura. Eu li esse primeiro livro, comecei a procurar outras coisas. Aí fui encontrar livro do James Green, Além do Carnaval. Aí devorei o livro, que depois virou um parceiro de várias publicações do James. Achei o do João Silvério Trevisan, né? Aí comecei a ver, falei, pô, tem um monte de gente que já estava pensando nessas coisas. E aí fui aprofundando e, de fato, decidi. E talvez eu seja a primeira geração, Paulo, que conseguiu construir uma carreira que está sendo reconhecida, né, consolidando uma carreira nesse campo, né, transversal e estudando essas coisas. Porque essa galera que veio antes não podia fazer um doutorado sobre sexualidade, porque não ia ser respeitado, né? Enfim, tem gente no direito hoje que ainda olha e fala, mas esse tema aí é um tema lateral, né? Não é um tema jurídico propriamente. Entrava pelas portas do fundo, sabe? Do direito. Então era isso. Tinha uma outra coisa ali, falava, uma pessoa que quer, o termo equivocar, mudar de sexo, né? Que é a questão da identidade de gênero. Então a pessoa quer mudar de sexo, ela vai poder casar com uma outra do outro sexo, porque tem que ser de sexos opostos. Aí falava, não vamos reconhecer como um casal de duas pessoas que é do mesmo gênero. Vamos reconhecer como uma sociedade de fato. Então você tinha, de fato, pontualmente algumas discussões sempre muito atrasadas, né, e conservadoras. E acho que está mudando a ponto de você ter um campo no Brasil hoje que são esses estudos LGBTI+, assim como estudos de gênero. Você chega lá fora, tem universidades com um departamento inteiro de gênero e sexualidade. No Brasil, a gente ainda não tem isso. A exceção da UFBA, que tem lá uma graduação voltada para gênero e está tentando constituir, na Federal da Bahia, a gente ainda não tem. A gente tem pessoas espalhadas. Minha área é Direito e Ciências Sociais, né? Eu fico transitando ali. Mas eu vejo na história, tem gente fazendo, né? Na geografia, pensando a cidade, os espaços a partir disso. Na medicina, pensando em saúde LGBTI+, no direito. Então, acho que está se formando um campo bem interessante e que hoje as pessoas estão conseguindo, participo de várias bancas de mestrado, doutorado, de áreas diferentes, ou seja, né, a princípio não teria porque um cara do direito ficar participando de uma banca de alguém da comunicação, como me chamam, da literatura. As pessoas chamam porque estão trabalhando temáticas de diversidade ali dentro, né? Então acho que está conectando e está emergindo um campo interessante aí, e talvez a minha geração seja a primeira a pegar essa onda de um clima institucional mais favorável, inclusive para trabalhar na universidade essas coisas, ser reconhecido, por isso, etc. Porque essa geração anterior escondia. E por que você usa essa sigla LGBTI? E mais, a gente tem várias siglas e não tem um órgão oficial de validação dessas siglas, né? Então o movimento é um movimento plural, dinâmico, com muitos grupos, entendimentos, perspectivas são diferentes. Por que eu adoto essa? Porque eu acho que essa reflete um acúmulo do movimento, né? Na última conferência nacional que a gente teve LGBT+, que é a instância, digamos, mais ampla, foi consagrado esse LGBT. E as pessoas intersexo, que é o I da sigla, têm chegado cada vez mais nessas instâncias e também reivindicado essa incorporação. E o mais já dá conta de você entender os desdobramentos. Esse livro, inclusive, nosso, ele tenta olhar para isso. Tem muitos textos do livro, a maior parte deles, eu diria, sobre pessoas trans e pessoas intersexo, que é a parte menos visibilizada. E o que é o intersexo? Me perdoa, eu não saberia definir, assim, se alguém me perguntasse. Intersexo é uma pessoa que tem traços cromossômicos, genitais, anatômicos de ambos os sexos. Ou seja, aquele corpo que nasceu e pode ter uma genitália atípica ou ambígua, que é a expressão da medicina, né? Que é digamos que o modo mais comum de manifestação ou mais conhecido da intersexualidade, né? Então, um corpo que tem um órgão masculino e feminino genital. Então, isso já é visível, né? E essas crianças são submetidas a mutilações genitais precoces. Um dos artigos fala disso, né? A violência que é. E o CNJ, no ano passado, 2023,
fez uma norma para não precisar enquadrar, ou seja, você pode colocar o de sexo ignorado na certidão de nascimento, quando é uma criança intersexo. É um debate super importante, né? Essas pessoas estão cada vez mais trazendo essa discussão, digamos que a parte mais dinâmica da sopa de letrinhas, né? Ela está crescendo e estão chegando as letrinhas ali. Mas eu tenho uma preocupação também, Paulo, que é de comunicação, como a gente estava falando. Se a gente amplia essa sopa de letrinhas para ficar LGBTQIAPN+, assim, você tem que parar para respirar no meio, né? Então, assim, acho que é muito importante a gente também aprender. Às vezes eu vou falar para empresas e tal, e o povo fala assim, mas é difícil isso. Eu falo, não é difícil. Todo mundo com uma capacidade média bem razoável, você consegue entender o que significam 6, 7 letrinhas. E é uma reivindicação de respeito, de visibilidade, de existência das pessoas que nós temos que aprender. A gente tem que se letrar. Não ter vergonha também de perguntar. Você acha ofensivo uma pessoa que não está inteirada? De modo algum. É super legítimo. Inclusive, eu falo isso para as pessoas. Eu falo, não sabe? Pergunta de modo respeitoso. Qual pronome eu utilizo para me referir a você? Porque hoje em dia é isso. Você não vai ler as pessoas pelos sinais, né? As roupas, a coisa. Às vezes a pessoa está aparecendo de um gênero, mas ela tem um entendimento de outro. E a gente tem que aceitar. Nos cabe aceitar, porque a vida é do outro, né? Ou seja, se eu vou me relacionar, tratar essa pessoa, conversar com ela, eu tenho que descobrir. Então, perguntar não ofende. Perguntar sobre os pronomes também. Às vezes as pessoas querem perguntar também coisas da intimidade, inclusive anatômica, e não é o caso também, porque a gente não pergunta pra ninguém, né? É uma pergunta que faça sentido, né? Você não vai ficar perguntando pra uma pessoa trans se ela tem um órgão X ou Y, se ela fez cirurgia. É uma questão da intimidade dela. É uma educação que precisa ser feita, né, de alguma forma. Tá avançando a pauta no judiciário e tal, mas na esfera da cultura é um jogo que tá praticamente ganho, né? Sem querer cantar vitória, mas assim, você vê hoje autores de livros, uma cultura que está muito enraizada, né? Eu acho que tá, Paulo, e tá pulsando, assim, coisas novas, né? Literatura infantil trazendo isso, com personagens. Eu dou aula ali para adolescentes, né? Chegam com 17 anos na universidade, todo mundo desconstruído, assim, entendeu? Que às vezes até dá nó na minha cabeça, assim, professor, eu sou não binário, pronomes tal, sou pansexual, não sei o quê. Tá mudando muito rapidamente, aí tem muita referência, uma geração que já chega mais informada dessas coisas. Evidente que é uma bolha, são recortes, mas eu acho que isso está acontecendo porque a internet também está popularizando esses debates. Hoje em dia, né, o Instagram, produção de conteúdo no YouTube, então tem muita coisa circulando, óbvio que tem muita coisa, né, ruim que circula na internet, mas tem muito conteúdo positivo que está ajudando a educar também, né? Evidente que também não dá para cantar a vitória, porque a história não é linha reta, né, assim, progressiva, né? Tem reações e retrocessos, mas eu acho que a gente está vivendo um momento interessante, assim, nessas temáticas, que as pessoas estão aprendendo, estão fazendo esse esforço em geral, né? E que acho que tem muito material bom para consulta que tem surgido, né? Que as pessoas têm conseguido entender melhor. Não, e historicamente sempre foi assim, né? Eu não sei por que a gente tem tanto medo de repetir os nossos pais, porque na verdade nunca foi assim, né? As gerações sempre levaram avanços. Não me parece que, pelo menos no Brasil, no Ocidente, as coisas voltem para trás, de fato. Existem esses backlashes, né? Mas eu não sei até que ponto o conservadorismo consegue, de fato, se enraizar, né? Ele faz muito barulho, esperneia e tal, mas não sei se chega a sufocar de verdade, né? É difícil falar do futuro, assim, porque são tempos estranhos, assim, né? Ao mesmo tempo, a gente vê muita coisa reconhecida, muitos avanços, de fato, e uma cultura consistente. Ou seja, antes você tinha uma cultura de gueto, né? LGBTI+, ou seja, ela era uma subcultura marginalizada, escanteada, que só acessava quem estava lá, os códigos, as referências e tal. Hoje em dia, não. Ela, de alguma maneira, entrou na cultura hegemônica, colonizou, hackeou, se enfiou no meio. Aí você tem Pablo Vittar, grande artista, sabe? Ludmilla, não sei o quê. Gente que não é LGBT, hoje em dia manja de cultura LGBT, porque é importante saber sobre isso, se letrar, porque a música é boa, porque a série é legal, porque tem outras questões, né? Não reduzem a discussão só à questão da diversidade sexual e de gênero. Então, são coisas mais amplas que vão aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê países que tinham uma elaboração incrível de várias coisas. Tipo a Alemanha, na virada do 19 para o 20. Berlim era super pulsante, interessante. Veio o nazismo depois. Talvez uma pessoa lá na República de Weimar olhava e falava, não vai ter volta, imagina, a gente já está avançando, tá? Então, é difícil dizer muito, né, do futuro, mas eu também tenho uma leitura igual a sua, assim, eu acho que nós estamos avançando de maneira muito significativa, muito rápida, nos direitos, por exemplo, esse livro mostra uma década, né, mas eu acho que na cultura também a gente está avançando muito e muito rapidamente, né, isso é coisa de 5, 10 anos para cá, não é muito mais que isso, que a gente tem visto um monte de livros sair,
que tem né, discussões mais presentes, aí, que essas séries todas, né, os streamings estão preocupados com isso, ou que os filmes que tratam dessas temáticas não são mais um filme de cinema queer, são filmes de cinema, e são vistos assim, vão concorrer ao Oscar, e vão... Né, então, eu acho que está rolando esse movimento de ampliar a cultura hegemônica, as coisas vão cabendo aí dentro também, não mais como um outro, como uma coisa menor, né, e tal, específica, mas fazendo parte de uma cultura universal, aí, hegemônica. Acho que a gente está ganhando essa batalha. Tomara que a gente siga ganhando aí por um tempo, até não fazer mais sentido em segmentar e dar letrinha para os nomes. Eu acho que o ideal seria isso. Né? Implodir todas essas categorias e não precisar classificar nada disso, né? E você acha que nesse contexto todo, você ser um gay cis acaba sendo uma espécie de privilegiado dentro de todas essas experiências? Quer dizer, a gente vê muito hoje também o gay homem cis, que no passado era um transgressor nas famílias, hoje não é mais uma grande questão pro bem e pro mal até, talvez, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa hierarquização que acaba existindo, porque muitas vezes, do ponto de vista do direito, ela é o que traz a urgência, né? Eu queria saber o que você acha dessa hierarquização que pode acabar existindo nessa ordem LGBT. Eu acho que isso, inclusive, Paulo, é fruto da gente reconhecer a diversidade e a desigualdade dentro dessa comunidade. Ou seja, a gente fala às vezes LGBTQIA+, como se fosse uma coisa única, homogênea, né? Então, uma pessoa LGBTQIA+. Não. Você tem uma lésbica preta que mora numa periferia de uma cidade interior, numa zona rural, contexto que é interiorano. Você tem uma lésbica branca de classe alta, que é atriz, mora no Rio de Janeiro, que vive o mundo da cultura, etc. Ou seja, você tem mundos dentro de cada letra, não é só entre as letras. Dentro de cada letra você tem realidades muito diversas. Porque uma pessoa LGBTQIA+, ela não é só uma pessoa LGBTQIA+, ela é uma pessoa que também é racializada, ela é uma pessoa que também tem classe, também tem inserção no mercado de trabalho, né? Ou seja, ela tem outras determinações, o que a gente chama de identidade, né? Ela tem outros traços aí que socialmente são usados para classificar e fazer hierarquia e que produz desigualdade. Então, sem dúvida, a gente teve uma trajetória de hegemonia dos homens gays brancos cis, né, que foram os primeiros aí que escreveram sobre. Se a gente pegar as referências do movimento, fundaram os primeiros grupos, apareceram mais, isso lá fora, isso também aqui no Brasil, né? As pessoas trans foram chegando depois na organização desse movimento, nos espaços, ainda estão nessa disputa, a gente vê que tem uma visibilidade crescente, né, das pessoas trans, mas ainda é muito menos do que é em relação, né, aos homens gays, por exemplo, e às mulheres lésbicas um tanto menos. Então tem sim uma série de produção de privilégios, que não quer dizer que uma pessoa que tenha tido alguns privilégios em comparação com um grupo em condição pior, que ela também não tenha sofrido, que a violência dela não seja legítima. Tem espaço para lidar e falar de todas essas violências, e nós temos que acabar com todas elas. Né? Não é um ranking de sofrência também, para ver quem que sofre mais, quem que sofre menos, e deslegitimar a violência que as pessoas são alvo, né? E que para elas contam, para ela é a maior violência, porque é da vida dela, é que afeta ela pessoalmente. Né? E é uma violência que não tem que ser aceita, né? Seja gayfóbica, seja lesbofóbica, seja transfóbica. Então, eu acho que o privilégio ele é sempre relacional, né? Ele é uma construção em contexto. Às vezes você tem privilégios e você também é uma pessoa que sofre violência e oprimido, mas você tem certos privilégios em determinados contextos em que você se insere por sua trajetória. Eu sou um homem branco, cisgênero, professor universitário, né, que tem possibilidade de entrada, de canais, de contatos. Isso tudo conta, né, para o reconhecimento do meu trabalho também, para a maneira como eu consigo fazer circular as coisas, etc. Então, eu acho que é importante ter essas consciências dos nossos privilégios e tentar lidar com eles, né, e ampliar espaços também, trazer outras pessoas juntas, né? Acho que isso que é o desafio. Beleza, Renan. Então, parabéns pelo livro, é incrível, ele tem muito assunto, né? Um livro que concentra uma discussão muito densa, vai das diferentes esferas, né? Da parte civil, depois cultura, saúde, educação. É um livro que ele traz uma amplitude mesmo, assim, né? Para olhar para o tema, que é raro também no direito, porque em geral a galera fala de direito LGBT+, e fala do quê? Do casamento, que a gente estava falando, e da questão de gênero, mudar a documentação, sexo nos documentos, né? No registro civil. E uma pessoa LGBT+, ela não precisa só disso, de cidadania, né? Ou seja, essa pessoa precisa de um emprego, trabalho, renda, assistência social, previdência, precisa de cultura, precisa de um monte de outras dimensões da sua vida que a pessoa não vive só de fazer sexo com uma pessoa do mesmo gênero que o dela ou de fazer um documento modificado com o nome social ou com o nome civil modificado. Essa pessoa precisa de outras esferas. Então, a gente está trazendo esse olhar de um direito mais completo, né? Ou seja, de uma cidadania mais
ousada mesmo, né? Ou seja, a gente precisa pensar essas outras dimensões e como que o direito pode ajudar a garantir essa cidadania em outras dimensões. Então a gente fala de direitos civis, mas está falando de direitos sociais, de direito internacional, do direito penal, dos limites do direito penal também. Então acho que ele traz aí uma série de elementos, por isso são quase 500 páginas, né? Enfim, são 20 textos, salvo engano, o total de artigos, com recorte racial, territorial diferentes também, ou seja, a gente tem todo um olhar bem plural. É óbvio que não dá para ser exaustivo, né? Esse tema é enorme, tem muita coisa que está de fora, que poderia também ser tratado e tal, mas a gente privilegiou esses olhares críticos e um olhar mais amplo do direito para a gente poder trazer esses outros temas aí que, em geral, não aparecem muito nos trabalhos jurídicos. Beleza, parabéns. É um livro importantíssimo e obrigado aí pela colaboração que você faz aí com a gente na revista. É super importante consolidar esse espaço, que é apenas um recorte de uma produção que também acaba transbordando nas outras editorias, né? A gente muitas vezes fica se perguntando, será que isso entra lá na editoria do Renan? Não necessariamente, né? Eu acho que a gente também não precisa encaixar o autor gay na editoria gay necessariamente. O legal é criar esse convívio, esse ambiente de visitação que uma revista proporciona, né? E você tem feito isso muito bem. É desorganizar um pouco as fronteiras, né? Borrar essas fronteiras, e acho que esse é o caminho que a gente vai construindo também. É uma alegria poder fazer parte aí da 451 para trazer essas discussões, Paulo. Valeu pela conversa. Beleza, então estamos juntos, vamos estar lá na Feira do Livro, né, levando vários autores LGBT, você faz aí uma espécie de curadoria das mesas e está sempre lá no palco também, vai levar esse livro para ser lançado lá. Então estamos juntos, Renan, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro. Valeu, Paulo, até a próxima. Falou. Eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Ana Ladeira, que é autora do livro de poemas Cai na Prova, que foi publicado pela editora Urutau em 2022. A Ana indica Vivendo como uma Lésbica, de Cheryl Clarke, que foi publicado em 2021 pela editora A Bolha, em tradução de Cecília Floresta. Lançado há quase 4 décadas e publicado no Brasil há 3 anos pela A Bolha Editora, com tradução do poeta Floresta, Vivendo como uma Lésbica permanece vibrante, reverbera dentro da gente. A autora, nascida quando havia leis de segregação racial nos Estados Unidos, mescla desejo e política em seus versos, cheios de humor, acidez, conflitos, tesão e amor entre mulheres. Doutora em inglês, Cheryl Clarke ocupou cargos em universidades, transformando currículos para destacar a representação da comunidade LGBTQIA+. Atualmente, organiza um festival anual de mulheres escritoras. Na torcida para que sua obra seja mais amplamente traduzida e divulgada, aí vai o trecho final de um de seus poemas, intitulado Intimidade não é luxo. Aqui estamos. Após anos de separação, mulheres tomam seu tempo, dispensam velhas animosidades. Tribadismo é uma panaceia ancestral e vale o risco. Uma panaceia ancestral e vale o risco. Essa foi então a dica da Ana Ladeira, Vivendo como uma Lésbica, de Cheryl Clarke, que foi publicado em 2021 pela Bolha Editora, em tradução de Cecília Floresta. Bom, e antes de me despedir, a gente vai te passar um recado rapidinho do Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi o Machado de Assis e, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio,
há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, então agora aproveita que você está aí com o seu celular e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para as outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir literatura. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Valessa Lopes Baldim, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Maria Bertrand, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Cristiane Bolo, Célio Braga, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Poliana Preto Miranda Catrim, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Matheus Novaes Dias, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregório, Lúcia Guimarães, Kellen Gutierrez, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Gianni Maia, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Rodrigo Moura, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Cláudia Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Handel, Vitor Ribeiro, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Camila Sardenberg, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Marcial Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Regina Gomes Sodré, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Rayesha Benevuto e Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Marisa Werneck e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí. Chegamos ao final do 112º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 14 de junho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.